Olá, meus irmãos, graça e paz. Iniciamos mais uma semana de leitura bíblica e hoje finalizando o livro de Gênesis. Então, partindo para o capítulo 49, o texto vai tratar das bênçãos de Jacó para com a vida de seus filhos. Eu não vou pautar todas as bênçãos aqui, mas eu quero destacar dois pontos. O primeiro deles é que algumas das palavras proferidas sobre o futuro de seus descendentes, Jacó trata de que alguns dessas famílias, dessas tribos posteriormente, elas carregarão aquilo que o pai dessa tribo é, a exemplo da violência de Levi e Simeão. Jacó chega a dizer: maldita seja a vossa ira, e de como espalharia, né, a tribo de Levi principalmente foi espalhada por todo Israel, porque praticaram atos através da sua ira, não por fé, não por amor, mas somente por ira. O segundo ponto é sobre a tribo de Judá. Então, Judá, conforme as palavras de Jacó, exerceria liderança sobre seus irmãos. Essa que deveria ser de Rubem, mas esse cometeu ato terrível contra o seu pai. Então nós vemos que futuramente, né, Davi, principalmente, foi o líder maior, né, o maior rei que Israel teve, e Davi concentrou, né, a sua liderança em todo Israel. Então a tribo de Judá se tornou uma tribo de liderança no meio do povo, mas não somente isso. O cetro não sairia da tribo de Judá. Então, o Messias, ele vem dessa descendência, porque ele é rei dos reis, será o Senhor dos senhores, né, a quem todo joelho se dobrará. E sobre esse ponto, Jacó ainda fala dizendo o seguinte: que todas as nações o honrarão, né? Aquele a quem pertence esse poder, todas as nações o honrarão. Então Jacó lança uma profecia tremenda acerca de Jesus. Partindo então para o capítulo 50 do livro de Gênesis, nós temos a morte e sepultamento de Jacó. Conforme a tradição egípcia, houve ali 70 dias, né, de lamento pela morte de Jacó. O texto vai dizer que Faraó, ele envia José, ele permite com que José vá sepultar ao seu pai, e não somente isso, ele envia ali um cortejo real, né, para que acompanhasse José e sua família até o sepultamento de seu pai. E após o sepultamento, os irmãos de José temem ele. Diz: olha, agora que nosso pai morreu, José certamente se vingará de nós. Porém, José, mais uma vez, glorifica o nome do Senhor, mais uma vez mostra que ele é um rapaz diferente, que ele é um rapaz de Deus, dizendo: olha, não quero que vocês temam a mim, né? Eu não sou Deus para castigá-los, muito pelo contrário. O mal que vocês tentaram fazer, Deus fez com que se transformasse em bênção, e todos nós hoje podemos viver. Todos nós hoje podemos ter vida, porque a fome mataria a todos nós. Então José, ele glorifica a Deus por tudo o que aconteceu na sua vida. Então, finalizando o capítulo 50 do livro de Gênesis, José vai falar acerca da sua morte, né? Porém, assim como seu pai, o desejo de José é: olha, quando Deus visitar vocês, ou seja, olha, Deus virá. Deus se levantará, Deus vai conduzi-los rumo à terra prometida. Então, quando o Senhor vier, quando o Senhor vos visitar, levem os meus ossos deste local. Eles me levem para fora até a terra prometida. Então, essas nossas considerações sobre o livro de Gênesis, finalizando hoje. E para finalizar a nossa leitura bíblica, nós temos Provérbios capítulos 4 e 5. Então, capítulo 4, não vou destacar todos os pontos, mas algo me chamou bastante atenção e quero compartilhar aqui. Versículos 18 e 19 trata justamente sobre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios.
O caminho do justo, o provérbio vai dizer que é como a luz, como o sol que nasce pela manhã e tem o seu ápice ao meio-dia. O que o texto de Provérbios está nos ensinando é que existe um caminho em que o justo chegará ao seu ápice. Existe uma linha que o conduzirá certamente à plenitude da vontade de Deus ou dos propósitos de Deus para a sua vida. Que o justo, ele tem algo a fazer, ele tem um caminho a seguir. Porém, os ímpios, os perversos, estes irão tropeçar em algum momento. Estes em algum momento irão cair com a cara no chão. Esses em algum momento irão perder, se é que construíram alguma coisa. Então, para nós que possamos permanecer justos. Às vezes algumas coisas não fazem sentido, às vezes tememos muitas das coisas, mas que possamos permanecer firmes, porque em breve chegaremos no ápice da vontade de Deus e dos planos do Senhor para nós. Finalizando, Provérbios capítulo 5, é um texto bastante direto naquilo que fala e trata justamente sobre os males da traição, os males da prostituição. E ele vai tratar, sobre a fala da mulher que vem com o favo de mel, mas o seu final, o seu gosto final, ele é muito amargo. Eu quero separar aqui alguns versículos, não em ordem, só para cravar aquilo que eu quero dizer. Versículo 15 diz o seguinte: beba a água da sua cisterna, compartilhe o seu amor com a sua esposa. É simples, direto. E o texto vai dizer aquela que o amor da sua juventude, ou seja, tenha uma vida plena com aquela que está contigo desde sempre, com aquela que construiu algo com você, aquela que te ama e que você também deve amá-la. E finalizando, versículos 11 e versículo 12, que vai dizer o seguinte: no final, ou seja, depois de você cair, você se deixar levar pelas palavras mansas, diz que você gemerá. E é um gemido de angústia quando o seu corpo for tomado por doença, seja ela de origem física ou espiritual. Lembrando que a intimidade, ela é uma aliança espiritual. Por isso é um erro que devemos evitar a todo custo. E ele continua no versículo 12 dizendo o seguinte: e dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse rejeitado as advertências, ou desprezado as advertências. Então, a palavra de Deus é muito clara, que possamos tomar todos os cuidados necessários para não cairmos em tal engano. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.